Imagine viver num mundo pós-apocalíptico, onde todas as pessoas que você ama morressem e você ficasse num bairro sozinho, solitário, procurando alguém para amar desesperadamente e tivesse uns sonhos loucos e não saberia escolher aonde ir, se você seguiria ou não o seu sonho. Está ali no limiar da loucura, da escolha entre o bem e do mal, dessa luta consigo mesmo. Essa realidade foi bem contada aqui no livro A Dança da Morte, de Stephen King. Conheça um pouquinho mais sobre este livro. E aí, pipocada? Aqui é a Daia do Portas de Papel, onde você encontra resenhas sem preconceitos e sem papas na língua. Corre, se inscreva, porque esse é um canal de Universo Nerd, que é a sua casa. Vem fazer parte dessa comunidade. Gente do céu, esse é um dos livros mais maravilhosos do autor, né? É o 5º livro que ele escreveu, A Dança da Morte, ó. É um mega calhamaço. E esse livro aqui tem fama de ser prolixo, né? Porque o Stephen King tem fama de ser prolixo. E esse é um dos maiores livros dele. Foi o primeiro, na verdade, foi o primeiro calhamaço que ele escreveu, né? É um total de 1.247 páginas. E nem todas as páginas, assim, são... Assim, é aquela leitura, né? Eu vou ser franca, porque aqui vocês sabem que resenha aqui é sem papa na língua e sem preconceito. É um daqueles livros que... é difícil ler, porque o livro vai se arrastando, né? O autor é prolixo, o livro é prolixo. Vamos dizer assim, é personagem demais, é uma infinidade de personagens, mas o autor é mestre em administrar esses personagens, né? Até porque esses personagens eles vão morrendo no decorrer do livro, né? Não é spoiler que na capa a gente já vê, né? Muitas pessoas mortas. Essa é uma edição da Suma e é uma edição muito boa mesmo. E assim, gente, o que acontece nesse livro aqui é um mundo pós-apocalíptico, em que um vírus, ele escapa de um laboratório, né? E esse vírus, ele vai contaminar o mundo todo. Então, um casal que consegue sair desse laboratório é infectado com o vírus e através disso o vírus vai infectando, porque o vírus viaja pelo ar. Então, a gripe chamada de capitão viajante. Então, qualquer semelhança com a realidade, né, ainda não é mera coincidência, né, vamos dizer assim. Porque o autor é um estudioso, né, ocultista de carteirinha, então ele vai fundo ali, ele toca muito em gatilhos religiosos, então a gente vai encontrar mesmo essa luta entre o bem e o mal, esse questionamento de Deus interior, de crenças, né? E também a presença de um vilão para lá de inusitado. Então, a Capitão Viajante, que é esse vírus, né, que vai passando de cidade em cidade, vai contaminando os personagens, e os personagens, no princípio, acham que eles estão, assim, numa gripe normal, mas aos poucos eles vão vendo que aquilo não é bem, assim, uma gripe, né, e o governo, ele começa a desesperar. E naquela época a gente não tinha muita informação, não é como é hoje, né? Então aqui a gente tá lá numa década lá de 1950, né? Mas o livro depois ele veio sendo relançado. E aí os personagens, a única coisa que eles têm acesso é o rádio e a TV. E através desse rádio e da TV, o governo ele vai bloqueando os canais para que a informação não chegue. Então a gente vê os repórteres na tentativa desesperada em trazer essa comunicação e trazer essa notícia, né, para a humanidade, vamos dizer assim, para a humanidade. Apesar de que o livro diz, né, que é o mundo todo que está sendo contaminado, a gente vê mesmo esse retrato dos Estados Unidos, essa passagem ali, né, onde eles estão, os personagens estão. Eu tô dando a volta no parquinho pra não dar spoiler do livro, já que quem vai ler o livro não quer spoiler, né? Senão não tem graça a leitura. E assim, é muito personagem, muitas páginas, e às vezes a gente faz confusão com a história dos personagens. Eu, por exemplo, fiz confusão, eu confesso. Então é muito personagem para ele administrar. E na verdade esse volume contém 3 livros. Então na primeira vez que o autor fez esse livro, né, escreveu esse livro, ele teve que cortar 400 páginas por causa do custo, da produção. E a editora não quis, né, publicar esse volume inteirinho. Então publicou-se um livro cortado, né? Ele enxugou as páginas. Mas aí
o autor resolveu que queria publicar todo o livro e a gente agradece, porque apesar de ser um livro longo, um livro de difícil leitura, né, aquele livro que você tem que ler devagarinho, colocando outras leituras em conjunto do livro também, né, para não ficar chata a leitura, para não ficar prolixa a leitura, para não ficar arrastada a leitura. E assim, mas vale muito a pena, gente. Vale muito a pena ir até o fim, insistir nessa leitura, porque o fechamento do livro a gente vai entendendo, né, o que o autor quis dizer. E também nos estudos referentes ao Stephen King, em mitologia, né, em ocultismo, a gente entende tudo. Então, cada passagem do livro, cada marca do autor é muito importante. Então, os personagens principais do livro, a gente pode reduzir eles em poucos personagens. E um desses personagens principais é a Fran e o Stu, que é o casal, assim, que eu mais gostei do livro, né? E esse casal, a gente tem aqui uma menina que ela tá grávida e a gravidez dela não foi planejada, os pais dela não aceitam essa gravidez e o namorado dela quer se casar com ela, mas ela não quer se casar com o namorado. E nesse inteirinho, nesse mesmo bairro dela, a gente vai conhecer o Harold, que é apaixonado por ela, né? Só que ela não gosta dele. E vão sobrar apenas os dois. Então todo mundo vai morrer, vai ficar os dois. E ele tem uma ideia. Ele é um cara muito, muito inteligente, é um nerd de carteirinha. E ele vai falar pra ela assim: vamos até o laboratório. Então ele vai procurar, né, as coordenadas do laboratório. E no decorrer do caminho, ele vai deixando pistas de onde eles estão. Só que eles vão encontrando mais gente nesse caminho, né? E no caminho, eles vão encontrar o Sturge. O Sturge, ele é imune ao vírus. Então ele foi levado pela polícia, né, até esse laboratório, e ali eles começam a estudar porque ele é imune ao vírus, e nesse inteirinho todo mundo no laboratório morre, e ele tem que escapar do laboratório, então ele vem do laboratório. Personagens muito intrigantes mesmo, como os personagens, né, os dois bandidos, assim, que eles estão assaltando uma loja, e aí eles são presos, são levados na cadeia também. E ali esse personagem, ele vai passar aquele drama de verdadeiro terror, que quando todo mundo morre, ele vai ficar sozinho, então ele não tem o que comer, ele não tem como sobreviver, e ele sobrevive comendo os outros companheiros e comendo um rato. Então, assim, gente, a história, ela é perfeita, cada personagem é muito bem construído, e esses personagens, eles vão tendo sonhos estranhos. E nesses sonhos, eles vão sonhar com o Randall Flagg, que é o vilão, que é a parte mal, e que é totalmente mal. O Randall não tem dualidade como os personagens que estão o tempo todo lutando entre o bem e o mal, né? Eles têm aquele sentimento de compaixão ao mesmo tempo, eles têm instinto de sobrevivência. E a mamãe Abigail. A mamãe Abigail é uma senhorinha muito devota que mora numa fazenda em um milharal. Então aqui a gente já vê essa conexão religiosa que tem entre Carrie, a estranha, que tem entre Colheita Maldita, que vai aparecer o milharal, Salem, né, no início do conto, Sombras da Noite, que também vai aparecer o milharal. Então a gente vai tendo essas conexões já do multiverso King. O autor, ele vai fazendo as suas ligações. Tem um vínculo religioso, sim, no livro, né? Então vai ter sempre esse questionamento de Deus, do bem e do mal e da sociedade. Os personagens que vão estar ali vão estar o tempo todo questionando, porque os valores mudam, então o dinheiro passa a ser inútil na sociedade. Então, se eu quero um relógio de marca, eu vou até ali e pego o relógio, eu vou até o supermercado, pego tudo que eu quero comer, né? E ao mesmo tempo, a vida, ela é tão valiosa, mas nem todos são bons, e nem todos estão lutando por essa vida valiosa, né? Essa comunidade, essa formação dessa comunidade. Eles estão lutando muito mesmo pela sobrevivência, mas alguns, nessa luta, eles vão atrás do vilão, do Randall, porque acham que o Randall pode dar a eles conforto. O Randall toma Las Vegas, então a gente já vê que uma cidade cheia de luzes, né, com jogos, com dança, com tudo lúdico, e esses personagens a gente vê que eles têm algo neles mais endurecidos. E os personagens que são todo amor, né, vão escolher o lado da mamãe Abigail. Então, assim, eles podem escolher aonde que eles querem ir, até a mamãe ou até o Randall Flagg. Então, virou uma luta contra o bem, contra o mal. E o personagem Randall é um personagem bem frio e a gente vê que ele não é humano. E o que é, assim, surpreendente nesse personagem é que ele é um dos vilões mais bem construídos do autor. Então, esse vilão, ele vai aparecer mais lá na frente no Multiverse King. Então, por isso, muita gente falou assim, eu detestei o final desse livro foi sem sentido nenhum. Por quê? Porque
Mas quem tá lendo o autor em ordem cronológica, como a gente tá lendo aqui no Multiverso King, que é o clube de leitura do canal, a gente vai perceber nesse link do multiverso. Ou seja, o escritor, ele deixa muitas vezes finais em aberto e esses finais vão se conectar aos próximos livros. Então vai fazendo sentido o livro quando você tem essa ideia do multiverso, de toda a obra do autor junto. Então você vai conhecendo bem o que o autor quis fazer com os personagens, que é tudo ligadinho, tudo. Esses personagens vão aparecer igual o vilão Randall Flagg, ele vai aparecer lá na Torre Negra, assim como o padre de Salem, né, que a gente leu lá em Salem. O padre Callahan vai aparecer lá na Torre Negra. Então é todo um multiverso completo. Então, por isso que, apesar de que o multiverso você pode começar por qualquer livro do autor, porque qualquer livro vai fazendo essas ligações, tanto para frente quanto para trás, no mapa do multiverso, eu não aconselharia começar pelo Dança da Morte. Eu começaria, né, pelo Carrie a Estranha, que foi o primeiro livro do autor. Esse é o 5º livro que o autor escreveu. Ou por Joyland, que é bem mais leve, bem levinho assim, pra gente entrar nesse universo. E aqui no Dança da Morte, é muito bom, mas é muito bom esses questionamentos que ele faz. Então é por isso que, mesmo a gente pensando assim, ai meu Deus, que tedioso, e aqui tá falando só, o personagem só anda, mas quando a gente fecha a história, quando o livro tem esse sentido, quando a gente pega lá as últimas páginas do livro, a gente pensa, poxa, valeu a pena, agora tá fazendo sentido. Porque o primeiro livro, a leitura é bem fluida, porque aqui tem 3 livros, né, nesse calhamaço aqui. Então a leitura é bem fluida, vai contar pra gente sobre o vírus, vai contar pra gente sobre a cidade, vai estar apresentando pra gente os personagens. No segundo livro, então eles já têm aquela caminhada extensa, aquele encontro de personagem a personagem, é onde muitas vezes a gente se perde, porque os personagens, eles são muito parecidos, é muito personagem, então a gente vai fazendo uma confusão, a gente já não sabe mais quem é quem. Muitas vezes tem que voltar a história para relembrar, né, quem é aquele personagem, de que tá se falando. Eu tô dando a volta no parquinho para não contar spoiler. E aí no final do livro, que é onde arremata a história. E o Stephen King, sempre nos livros dele, ele termina a história primeiro e depois ele alonga um final para fazer a conexão do multiverso com o outro livro, né? Já nesse livro não, ele já termina a história e tcharam, a história tá aqui, terminou, acabou, né? E aí, esse link ele não tem, mas ele vai dar tipo assim, uma esperança, né? Um motivo de esperança do livro, aquele final assim, mais leve, mais brando, é aquela respirada, né, do livro que ficou confusão, o que será que vai acontecer? Então, a gente consegue respirar no finalzinho das páginas, sendo que a história parece ter sido fechada, mas a gente sabe que não. Sempre tem, né, a história aberta para uma continuação no próximo multiverso. Então, o próximo livro é A Longa Marcha. E qualquer, né, semelhança entre estradas também não é mera coincidência, né? Então, o que é importante ver no autor é esses links do multiverso. É muito legal a gente perceber isso, né? A Longa Marcha e o Dança da Morte, que são 2 contos que começaram lá no Sombras da Noite. Não tem resenha desse livro aqui no canal do Sombras da Noite, tem resenha de todos os livros anteriores a esse aqui. E assim, a gente vai ver que o conto ele começa lá. Então, é a ideia do Stephen King, e depois nos livros que vão vindo, ele vai arrematando os contos e transformando em livros. Então, por isso que é tão importante a gente começar a ler o autor lá pelos primeiros livros, né, do multiverso, pra gente ir entendendo e arrematando, né. Então, muita gente que não quer ler Os Sombras da Noite para não pegar spoiler dos próximos livros, pode ler Os Sombras da Noite depois do Dança da Morte ou depois do Longa Marcha, porque aí fecha bonitinho, né. Então, a gente vê a estrada aqui representada. Então, quando a gente vê lá o Salem, a gente tem a estrada representada também em Salem, né? Então, vocês vão ver, quem tá lendo e acompanhando o Multiverso King sabe que eu tô falando dessas ligações, dessas semelhanças. Muitos personagens, eles aparecem de novo dentro do livro. Ou fatos, lugares, igrejas, né? Carros. Então, sempre vai aparecer de novo. Então, todas as histórias do Stephen King é basicamente uma sequência. São ligadinhos. Todos os livros do autor é uma sequência. Então, quem ama Stephen King não pode perder também a série A Dança da Morte.
Tem a série completa aqui no YouTube, são 6 horas de duração. Então, assim, a série é bem antiga, é de 94. Então, não espere muito efeito especial nessa série. E a série só vai ter nexo se você ler o livro A Dança da Morte. Se você não leu Dança da Morte, o livro, pode ser que a série perca todo sentido, pode ser que a série possa estar toda picotada, porque mesmo sendo uma série de 6 horas de duração, ela não consegue colocar toda a essência do livro, então pode parecer uma série crua, né? Uma série assim, sem muito sentimentalismo, como ocorre no livro. E o engraçado no livro é que eles tentam moldar uma nova sociedade, né? Então a mamãe Abigail quer fazer uma nova sociedade. E nessa nova sociedade eles acabam fazendo uma cópia daquilo que eles já estão acostumados. Então, assim, o ser humano, aqui no livro, ele tem essa dádiva de fazer tudo diferente. E ele acaba fazendo tudo igual. Então, o Stephen King traz muito esses questionamentos. Então, um livro que, pra mim, não teve gatilho. Apesar que muita gente falou, nossa, tem muito gatilho do que tá acontecendo agora com esse vírus aí que tá no mundo. Mas, assim, como é uma época diferente, como os personagens eles pensam de uma maneira diferente, condizente àquela época em que eles vivem. E hoje a nossa época é totalmente diferente no quesito informação. A gente tem muita informação, esses personagens não tinham informação. E assim, pra mim, foi super tranquilo. Então não é algo assim que me chocasse bastante, assim. O terror desse livro é bem brando, assim, é bem leve. Então, confesso que na minissérie, o terror é mais bem acentuado, porque você tá vendo as imagens como ocorreram no livro, não, né? Então, no livro a gente tem só aquela imaginação. Então, não é tão semelhante quanto os tempos atuais. Apesar de que o vírus aqui é um vírus, assim, que ele tá no ar. Então, as pessoas não tinham proteção, não tinha como colocar as máscaras, não tinha como lavar as mãos, né? Então, elas não tinham por onde fugir. Ou era imune ao vírus, ou não era imune ao vírus. Então, pegou o vírus, morreu, né? Então, quando o personagem aqui do livro ele já começa a passar mal, ele já começa a tossir, a gente já sabe que o personagem vai logo, logo juntar os pés, né? Vamos dizer assim. E é esse o livro A Dança da Morte, do Stephen King. Então, eu recomendo bastante a leitura, ó. Tem muitas marcações bacanas aqui no meu livrinho aqui. É um livro de leitura arrastada, é demorado, não vai ler numa sentada só. O primeiro livro da série vai passar rapidinho, vai ser uma leitura fluida. O segundo livro vale super a pena insistir. E o terceiro livro já quase no final, quando chega no finalzinho do livro, lá para a página 1137, aí a leitura começa a desenrolar, começa a fechar e a gente quer ver como vai terminar. O final do livro, para mim, foi surpreendente. São personagens, assim, que você não dava nada por eles na história, que o personagem que a gente estava achando que estava ali por nada, estava ali por invenção do autor, que não tinha função nenhuma do livro, vai fazer muita falta, né, no segundo, no terceiro livro, porque a participação deles é extremamente, assim, importante. A gente tem um personagem totalmente do bem, e não é a mamãe Abigail, porque a mamãe Abigail também vive lutando dentro dela, né, nessa dualidade, nesse princípio de ser humano, entre o bem e o mal, né? Então a gente tem o Tom Cooler. E o Tom, assim, ele é um personagem extremamente amoroso, extremamente do bem, extremamente, assim... Gente, é muito bonito de ver a história dele. E ao contrário do Randall Flagg, que é um dos vilões mais, assim, mais cruéis. O Randall, ele já não tem sentimento nenhum. Apesar de que mostra que ele tenta amar, né? Mas tudo ele é frio, ele é calculista e ele tem algo por trás. Então, a menina que ele escolhe pra amar, assim, a gente vai ver essa personagem no livro. E muitas vezes a gente vai até torcer pra esse amor dar certo, pra ver se o coração do Randall Flagg, ele modifica. Até que a gente compreende no livro que ele não é humano. Então, é impossível a transformação desse personagem. E o que vai acontecer com esse grande vilão? Isso vai ficar entre aspas, né, para você descobrir o que vai acontecer e para os livros à frente, onde vai continuar essa história do multiverso. O que é muito interessante desse livro aqui é como o escritor consegue mergulhar, né, no mundo mitológico. Então a gente vai ter a presença do corvo. O Randall se transforma num corvo, às vezes ele se transforma num lobo. Então a gente vê que a referência de Edgar Allan Poe é uma homenagem ao escritor, né, favorito do Stephen King. E também no mundo dos magos negros, porque o Randall aqui, ele fala muito aqui sobre magos e magos no livro, fazendo essa referência de que ele seria um mago negro.
e o portal por onde ele passou, né, e onde tudo começou. Então, assim, é muito, muito interessante e é muito envolvente. Se a gente for mergulhar no mundo mitológico, tem muito, muito que estudar aqui sobre ocultismo nesse livro. Na minissérie, Stephen King aparece como um dos personagens, então é muito bacana esse aval que ele dá, né, e essa assinatura bem presente dele aparecer nos filmes, nas séries, então a gente já fica esperando para ver qual personagem o autor vai interpretar. E ele é muito bom de interpretação. E deve ser muito legal a gente poder viver a história que a gente escreve e conviver com os personagens que a gente inventou. Já pensou nessa possibilidade? Ai, gente, é muito bacana. Então é isso, meus amores. Super indico a leitura. 4 estrelinhas para esse livro aqui, que é um dos preferidos, né? Então, respira e mergulha nessa leitura, porque vai valer a pena. Um grande beijo e muitas letrinhas de amor. Te espero no próximo vídeo.